O Supremo Tribunal Federal determinou que os arquivos obtidos por meio de ataque de hackers a celulares de autoridades públicas envolvidas na Operação Lava Jato não devem ser apagados. Entre as autoridades que tiveram conversas tornadas públicas estão o senador e ex-juiz Sérgio Moro e o deputado federal que foi cassado, Deltan Dallagnol. Por unanimidade, a Corte confirmou o entendimento de que a destruição de provas pode atrapalhar a efetividade da atuação da Justiça, contrariando normas constitucionais como o Estado de Direito e a segurança jurídica. A ação foi aberta pelo PDT, o PDT que é o partido que está processando o Bolsonaro lá pelo abuso de poder econômico, etc., que vai ser julgado na semana que vem, no dia 22, depois que Moro sinalizou que as provas obtidas pela Polícia Federal seriam descartadas. E aí é o seguinte, vocês lembram o que aconteceu mês passado? Estavam lá com as furadeiras nos HD da Odebrecht, porque a prova foi obtida por meio ilícito. Tá. E aí? 2 pesos e 2 medidas. Maravilha. Com certeza. O especialista em direito eleitoral da mesa é o Renato Ribeiro, mas eu quero, só para ele refletir no raciocínio dele, Pavinato. Não, o raciocínio é esse, ó. O HD da Odebrecht foi obtido por meio ilícito. Eu já ouvi, furadeira. Eu já vi, excepcionalmente, provas ilícitas serem admitidas para absolver, para evitar uma condenação injusta. Uma tese defensiva. É uma tese defensiva. Eu nunca vi prova ilícita para condenar ou para cassar mandato. Queria que você comentasse, porque, e peço a você que seja acadêmico, não precisa entrar em caso concreto. Mais ou menos. Acadêmico não, porque se tiver ruim, não tem essa. Não, acadêmico eu digo se ele tiver algum. Não tem essa não, diretor. O Capês está certo. Aqui tem que fazer, Gina, tem que explicar pro povo. Então manda bala. Então vamos lá. Prova ilícita, o Capês colocou aqui, prova ilícita não pode ser usado como tese de acusação. Isso está muito claro, isso está previsto no Código de Processo Penal. Agora, a destruição de provas, aí nesse caso, acertou o STF. Por quê? O Sérgio Moro e o senhor Deltan, ex-deputado, eles que vão dizer no processo que isso se trata de uma prova ilícita. Isso é uma tese defensiva que vai ser acolhida com certeza. Agora, a simples destruição de coisas em processos que nem são necessariamente o processo principal contra essas duas figuras, daí não faz sentido nenhum. Determinar a destruição. Uma coisa é a determinação da destruição, a outra coisa é a utilização como prova. Doutor Renato Ribeiro, Bom, a essa altura... Vamos lembrar das provas da Odebrecht. Então foi errado destruir. Não foi errado. Nesse caso foi certo. Só que tem um momento processual para isso. Essa ação do PDT... O que ele está dizendo é que não vai se destruir agora. Essa ação do PDT é para garantia de provas que podem eventualmente ser utilizadas. Agora, quando você abre um processo criminal contra o Moro e contra o Deltan, daí a defesa deles que vai utilizar dessa argumentação colocada pelo Capês, que é uma argumentação que faz sentido. Olha, essa prova veio de forma ilícita e por ter vindo de forma ilícita, ela não pode ser usada para... Dá para garantir com essa certeza que você falou que o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral vai aceitar que uma tese que leve à cassação de Sérgio Moro, ainda que seja uma tese já consagradamente contrária à Constituição? É o STF, ou seja, que está proibindo destruir. Esse que é o problema. É a maior espera mas de justiça, são ações eu entendi o que ele diz. O seguinte, as provas estão lá. Elas são claramente ilícitas. Elas não podem ser usadas para cassação do mandato. Mas não é o momento de mandar destruí-las. Eu acho que deveria mandar destruí-las. Aí eu volto para a questão do início. É matéria de ordem pública. Peraí. Aí eu volto para a questão do início. Entrou na boca sem o mandato. Exato. Achou meia tonelada da coca da boa. Opa. Aquela assim que você... Achou a meia tonelada. Aí o juiz fala, não. Isso aqui não pode prender porque não tinha mandato. Essa prova é ilícita. Já incinerou. Essa prova é ilícita. Estava no caminhãozinho dele. É uma prova ilícita também. Ué. Ele podia, no curso do processo, dizer que era naftalina prensada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele podia chamar peritos para falar que aquilo é leite ninho. A gente vê muita gente hoje em dia, diante de tudo que virou, por exemplo, o trabalho da polícia, tá? Você é julgado por tudo, muitas vezes você é considerado vilão. A gente vê muitas pessoas que desistiram
de fazer curso para se tornar policial. Porque fala, cara, eu não vejo salvação nessa carreira, porque realmente ser policial no Brasil está muito difícil. Vocês acham que isso pode acontecer com o direito? Porque eu te juro, eu acho que estão destruindo o direito no Brasil. Que é isso? Isso é uma visão de quem está vendo de fora. É isso. Estão destruindo, eu não estou brincando, juro. Estão destruindo o direito no Brasil. Estão rasgando a Constituição no Brasil. Será que alguém inteligente, digo, que estudou, acredita no direito brasileiro hoje ainda? Eu tô falando do fundo do meu coração. Olha as coisas que a gente está vendo. A gente está vendo coisas assim que estão sendo jogadas na nossa cara, que estão sendo esfregadas na nossa cara. Eu vou jogar bem na sua cara. E é verdade, eu sei que você vai levar na brincadeira, mas eu juro que eu tô falando a verdade. Ué, se eu não levar na brincadeira, eu choro. Eu fico pensando, eu vivo num país onde nem a justiça existe, cara. Como é que a gente pode acreditar na justiça, que a justiça vai ser feita, se a justiça está sendo destruída? Olha tudo que a gente falou aqui, eu não estou brincando. É o líder do tráfico solto, porque não tem provas, é o STF proibindo, agora proíbe destruir provas obtidas por hackers, que são provas ilegais. A gente está falando da justiça sem o menor senso de justiça. Agora, me preocupou agora, só para eu acrescentar aqui, o Diego que ele queria por uma participação é o seguinte: no caso da Odebrecht, que destruíram com furadeira, vale lembrar que a execução ainda não terminou. Exato. Não foram pagas nem as multas ainda, lá dos acordos de leniência. Ou seja, o processo ainda não está encerrado. Mas lá, o Odebrecht, você vai lá com a furadeira. Aí tem a questão da prova, a prova ilícita tal. Não, pode ser usado, não vamos destruir, deixa aqui, porque aqui a cocaína é o quê? Ô Pavi, esses momentos aqueles momentos em que eu tô, graças a Deus que eu não sou advogado criminalista, porque eu fico perguntando aqui como meus colegas que atuam na área criminal, como eles estão instruindo os clientes ultimamente, quando chegam com algum problema e querem ter pelo menos uma prévia do que vai ser o processo dele. Porque é cada contorcionismo no nosso processo penal para se adequar ao interesse do momento que a gente fica estarrecido, não tem o que dizer. Essa indignação do Thiago é também uma indignação minha como operador de direito, como advogado. Eu jamais hoje, eu não atuo na área penal, mas eu jamais começaria a atuar agora, só se o dinheiro fosse muito bom. Porque, olha, tá realmente muito complicado. O artigo 157, parágrafo 3º do CPP, diz que as provas ilícitas, elas têm que ser destruídas. Não diz o momento. Constatou que a prova é ilícita, ela tem que ser destruída. A cocaína que você falou, que foi encontrada aí no depósito, na biqueira, ela foi incinerada. Tão logo foi encontrada, foi declarada ilícita, foi incinerada. Os HDs foram destruídos. Mas aqui nós temos um fato político. Aqui a conversinha jurídica é muito legal, é muito bonitinha. Mas o que nós temos é todo o sistema, todo esse establishment preparando a cova de Sérgio Moro. Eles querem manter, eles querem ter os argumentos, eles querem montar tudo para caçar o mandato do senador. E esse material da Vaza Jato é um material fundamental para isso. Esses fatos políticos que vão desgastar o Moro na mídia daqui a alguns dias é um elemento fundamental para isso. Então aqui a discussão jurídica ela é irrelevante, porque o que tem que ser atendido é o interesse político do momento, não o interesse jurídico ou o interesse da sociedade.